A paz do Senhor, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal EBD em Casa, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Louco, mas é claro, por Jesus. Hoje estamos dando início a essa videoaula, essa última videoaula da lição de número 13, também a última lição do primeiro trimestre, administrada pelo nosso pastor José Gonçalves, que ministrou um seriado de lições, 13 lições abençoadas sobre a igreja, a eclésia, trouxe muito ensino aí, genuíno para nosso aprendizado, e hoje estaremos licionando a última, a 13ª lição desse primeiro trimestre, e logo estaremos aí com novas lições do segundo trimestre, certamente abençoado. Nós temos por tema o poder de Deus na missão da igreja. Então, para que a igreja possa cumprir a sua missão aqui na terra, ela necessita do poder do Espírito Santo de Deus. Sem esse poder, não há como a igreja cumprir a sua missão. Então, a igreja ela é totalmente dependente do poder do Espírito Santo de Deus. Então, o tema, o poder de Deus na missão da igreja. O texto áureo da nossa lição está em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Verdade prática: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Então, o Espírito Santo aqui, é comparado como um motor, um gerador que gera força, que gera energia, para que cumpra o seu objetivo. Então, ele é a força motriz da igreja, esse motor, essa força, Embora não podemos esquecer que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, não é uma força invisível, não. Ele é uma pessoa, tá? Porém, ele é essa força da igreja, Esse motor que faz a igreja produzir, que faz a igreja pregar a palavra e ser a luz do mundo e o sal da terra. Então, ele é o que capacita a igreja para pregar, para fazer missões. Leitura bíblica em classe. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1 ao 4, Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Saulo. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, ok? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, nós vemos aí a atuação do Espírito Santo na igreja primitiva. Então, a igreja depende totalmente do Espírito Santo. Eles orando, o Espírito Santo orientou que eles separassem a Barnabé e a Saulo para essa importante missão, de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, o Espírito Santo sempre está atuando e a igreja só se move através do poder do Espírito Santo de Deus. Então, o nosso comentarista divide essa lição em 3 tópicos principais, que são, primeiro, a doutrina do Espírito Santo, segundo, o evangelista Lucas. E no segundo tópico da nossa lição, o Espírito Santo capacita ou capacitando as testemunhas. E no terceiro e último tópico, o Espírito Santo como fonte geradora de missões, o motor, a motriz, a força motriz, ok? Então, começando pela nossa introdução da nossa lição, sem mais perca de tempo,
certo? Nessa lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo, na missão da igreja, ou na missão da igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera ação, mas de algo imprescindível, a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda e nem cumpre a sua missão. Então nós não podemos desprezar o Espírito Santo, nem deixá-lo de lado, porque ele é o principal agente, né, que move, que dá força, que dá poder para a igreja cumprir a sua missão. Então não podemos prescindir, né, deixar de lado, desprezar, ok? Porque a igreja sem o Espírito Santo, ela se torna uma igreja fracassada. Avançando para o nosso primeiro ponto da nossa lição, a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. Nós vemos aqui, né, nesse estudo dessa matéria da eclesiologia, né, aqui também temos a doutrina, também aqui junto, né, nessa lição de número 13, a doutrina do Paráclito Divino, né, a doutrina do Espírito Santo, ok? Do pneuma, né? Então, no primeiro ponto, um ensino revelado nos escritos de Lucas. Então, nós vamos ver aqui os ensinos revelados no escrito de Lucas. Nós sabemos que Lucas recebeu muitas informações dos discípulos e principalmente do apóstolo Paulo. E muitos desses discípulos andaram com Jesus. E essa verdade está escrita no livro de Lucas, né? Do mesmo, em capítulo 1, verso 1 ao 4. E através dessas informações que Lucas obteve, né, ele escreveu o seu livro, o livro que dá o seu nome, e também o livro de Atos dos Apóstolos. E dessa forma, Lucas registra em seu livro as condições necessárias para que a igreja, possa receber, né, para que a igreja possa cumprir, né, a sua missão. E para isso ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Então ele nos traz essa informação, tá? Para a igreja cumprir a sua missão, ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Está em Atos capítulo 1 e verso 8. Lembrando que quem escreveu o livro de Atos, né, foi o evangelista Lucas. Também considerado por muitos estudiosos o livro do Espírito Santo, tá? Os Atos dos Apóstolos, registrado, né? Também os teólogos consideram como os atos do Espírito Santo de Deus, porque ali nós vemos a atuação, né, genuína do Espírito Santo de Deus. Então Lucas deixa claro que antes de ser obreiro, que antes de ser cooperador, antes de ser obreiro, antes de ser um obreiro, antes de instituir uma igreja, antes de pregar, tá? Ou fazer algo para Deus, primeiro Lucas fez questão de que devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Atos 1 e 8. Então, para que nós tenhamos êxito na pregação, para que nós tenhamos sucesso em nosso ministério como obreiro, né? E até a instituição que é a igreja, para que ela tenha poder, para que ela tenha sucesso, para que ela cumpra a sua missão, ela precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Se formos pregar uma palavra sem o Espírito Santo de Deus, não passa de mera oratória, né, formal, tá? E assim por diante, certo? O nosso ministério, se não formos cheios do Espírito Santo, é um ministério vazio. Então é necessário, Lucas registra que nós precisamos, antes de tudo, de fazer qualquer coisa para Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é uma verdade, né, que Lucas registra, nos advertindo. Em tudo nós temos que depender do Espírito Santo de Deus, porque nós estamos vivendo a era do Espírito Santo, estamos vivendo a graça, tá? Primeiro, Deus falou aos pais pelos profetas. E nesses últimos dias, Deus também falou
pelo o Filho. E agora, nessa presente era da graça, Deus tem falado através do teu Espírito Santo à sua igreja e orientado através do poder, né, do Espírito Santo para que ela cumpra a sua missão. Então nós vemos o Pai, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em ação na obra missionária, né, na salvação do homem aqui na terra. No segundo ponto, o enchimento do Espírito Santo como experiência necessária. Então o padrão de conduta para esse enchimento, né, deve ser seguido pela igreja atual, que foram ensinados por Jesus e em seguida pelos apóstolos. Olha, veja bem, tanto Jesus como os apóstolos, né, eles ensinaram, né, ou iniciaram o seu ministério depois de receber o poder do Espírito Santo. Tanto Jesus como os apóstolos iniciaram o seu ministério depois de receber, né, o Espírito Santo de Deus, como sinais, curas em línguas estranhas e etc. Está Lucas 3, 21, capítulo 3, versículo 21 ao 23, e Atos capítulo 1 e 8. Então Jesus, quando inicia seu ministério, ele só iniciou depois que ele foi cheio do Espírito Santo, tá? E ele até pegou lá no livro de Mateus, capítulo 4, né? Quando foi dado o livro de Isaías, ele leu, né, que ele era o enviado de Deus, tá? Está escrito. Então nós vemos Jesus no seu batismo também, recebendo ali, né, o poder do Espírito Santo. Então ele começa o seu ministério. E Pedro e os apóstolos, após o Pentecoste, foram cheios do Espírito Santo. Pedro, na sua primeira pregação, converteu-se 3.000 almas, né? Apóstolo Paulo, após a sua conversão, cheio do Espírito Santo, né, após jejuar, após consagrar, então Paulo foi preparado para ser um grande missionário e muitas almas, fundou muitas igrejas e muitas almas ganhou para o reino de Deus. Filipe, cheio do Espírito Santo, pregou e fazia prodígio e milagres, né, que o povo se alegravam com a pregação de Filipe. Estevão pregou e todos ficaram, né, pasmados pela pregação de Estevão e viram o seu rosto como de anjo. Como os escribas e fariseus não queriam sujeitar aquelas verdades, o apedrejaram até a morte. Mas foram grandes homens de Deus, cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Então esse é o padrão a ser seguido, tá, para o enchimento do Espírito Santo de Deus como experiência necessária. Avançando para o terceiro ponto do primeiro tópico, o enchimento do Espírito Santo como uma experiência concreta, tá? Então o enchimento do Espírito Santo não é algo aleatório, não é algo abstrato, mas é algo concreto, tá? É algo concreto. O revestimento do poder não foi algo, né, ou uma informação aleatória, mas foi um acontecimento literal e relacional na pessoa do Espírito Santo de Deus. Então não foi algo aleatório, algo místico, mas foi algo literal e relacional, né, com o Espírito Santo de Deus. Nós vemos que o próprio Jesus, né, ele referiu ao Espírito Santo como uma pessoa, tá, que denota, né, na expressão de Jesus a existência do Espírito Santo de Deus como uma pessoa. E eu vos enviarei outro Consolador. Outro aqui no grego é alon no grego, certo? Que significa outro, Consolador. E da mesma forma, temos também amousia, ou amorosia, tá? Que significa da mesma essência no grego. Amousia, que significa da mesma essência, né? Da mesma origem. Eu vos enviarei outro Consolador que estará convosco para sempre. Então o Espírito Santo não é uma força, como diz os testemunhos de Jeová e os seus seguidores, né? Ou o segmento dessa linha de raciocínio, que o Espírito Santo é uma força. Os unicistas dizem que o Espírito Santo, né, que Deus, ele é em três formas, né? Porém, uma só pessoa. Mas o estudo da Trindade diz que são três pessoas em um único Deus.
São três pessoas subsistindo em um único Deus. São um único Deus subsistindo em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vemos essa doutrina em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, desçamos, quando Ele vai fazer o homem, criar o homem, desçamos, né, e façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E vimos em toda a Bíblia o Espírito Santo como uma pessoa, entristecendo, chorando, se alegrando, tá? Então o Espírito Santo é uma pessoa, e Jesus também como uma pessoa, porém são três pessoas distintas em um único Deus, da mesma essência, da mesma origem, da mesma natureza, tá? Então isso quer dizer amousia, se não estou equivocado, no grego, tá? São palavras aí grega transliterada para o português. E alon, que é outro, né? Outro consolador. Então avançando aqui para o nosso quarto ponto do primeiro tópico, né? Temos 4 pontos aqui, tá? Geralmente é 3, mas aqui nós temos 4. A doutrina pentecostal clássica. Olha aí. Então nós temos aqui a doutrina pentecostal clássica. A doutrina pentecostal clássica trata da doutrina bíblica ortodoxa, tá? Ensinando na igreja, ou ensinada na igreja primitiva. Tá? Essa doutrina clássica pentecostal, ela foi ensinada desde a igreja primitiva. Os ensinos de Lucas registra os sinais de línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Então Lucas registra como evidência os sinais, né, do batismo com o Espírito Santo inicial com línguas estranhas, tá? Com o Espírito Santo. Isso foi para confirmar o que Jesus falou acerca dos sinais, dentre eles as línguas estranhas. Está em Marcos 16 e 16. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele se dá, né, a sua evidência com o inicial das línguas estranhas. Isso foi também registrado por Jesus em Marcos 16 e 6. E eles vos batizará, né, com o Espírito Santo e fogo, e os sinais seguirão, né? Jesus disse lá em Marcos 16, 6, né? Os sinais seguirão aqueles, né, que crerem, falarão novas línguas, tá? Então nós temos aí a glossolalia, tá? Que é línguas estranhas, aquilo que o meu espírito, né, em particular, comunica com Deus, que só o meu espírito e o Espírito de Deus entende, ninguém mais. Essa é a língua estranha. E tem a xenolalia, que é a língua estrangeira, que é a capacitação do crente de falar uma língua estrangeira inteligível para a pessoa que está no culto ou que ele está profetizando. E aquela pessoa, sem o crente nunca ter estudado aquela língua estrangeira, ele fala desenvoltura legítima, sabe? E a pessoa então entende e aceita Jesus como Salvador, sendo que o crente nunca estudou essa língua, mas o Espírito Santo capacita, tá? Aí ele falar uma língua estrangeira chamada xenolalia, tá? E tem a glossolalia, que é a línguas estranhas que só entende, né, Deus e o Espírito do crente que está orando, né, em particular com Deus. Então há essa diferença então dessas duas línguas, tá? Só para nós aprendermos aqui, trazer subsídio. Então é muito importante, ok? Aqui nesse quarto ponto, né? A doutrina pentecostal clássica. Então ela vem nos esclarecer isso aí, tá? Ela é desde a igreja primitiva e Lucas registra que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado com línguas estranhas, né? A xenolalia, ok? Aliás, a glossolalia, né? Então, xenolalia seria língua estrangeira, né? Que é compreensível, porém, que o Espírito Santo capacita os crentes para falar, tá? Avançando para o segundo ponto da nossa lição, o Espírito Santo capacitando as testemunhas, né? Então, no primeiro ponto, capacitando as testemunhas. Então, nesse primeiro ponto aqui da nossa lição, para receber a capacitação do Espírito Santo, tem que crer. E o crer aqui, meus queridos, é o crer uno a obedecer. O crer aqui é a mesma coisa que obedecer. Sem obediência, tá? Não há capacitação do Espírito Santo. Porque o só crer
disse a palavra que Satanás crê que estremece, mas não obedece. Então o crer aqui, ele é uno com a obediência. Crer aqui é obedecer. Nós vemos em Hebreus 11, e verso 6, se não estou equivocado, que aqueles que aproximam de Deus, né, ele precisa crer que Deus é galardoador daqueles que o temem. É impossível agradar a Deus sem crer, sem fé. E aqueles que aproximam de Deus precisam acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, crer aqui é emanado, é uno como a obediência, tá? Crer em obediência, obedecer a Deus, né? Vai, então, receber o Espírito Santo. Marcos 16, versículo 16 e 17. Então, quando você crê, então você recebe o Espírito Santo de Deus, tá? Você crê em obediência e você vai receber. Está em Marcos, versículo 16 e 17. Todos aqueles que creem, né? Poder do Espírito Santo, tá? Nós vemos aqui essa importância, né, do crer. O Espírito Santo de Deus, tá? O poder do Espírito Santo de Deus não foi prometido somente para a liderança, tá? Não é uma classe de elite que vai receber o poder do Espírito Santo de Deus, só eles, tá? Mas a todos que acreditam e servem ao Senhor Jesus em obediência. Lucas 24, versículo 48 ao 49. Então não é para uma classe especial o batismo com o Espírito Santo. Não é só para a liderança, mas é para toda a igreja. Todos aqueles que obedecerem, que crerem, então eles receberão o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem edificar, educar, né? E edificar a igreja na terra. Então é para todos, não é para uma elite, não é para só os ministros, mas é para todos que receberem e crerem em Deus, tá? No segundo ponto, nós temos aqui do segundo tópico, pessoas simples capacitadas pelo Espírito Santo, tá? Deus nunca e nem fará acepção de Deus. Nunca Deus fez e nem fará acepção de pessoas para encher do seu Espírito. As pessoas que estavam no Pentecoste, tá? A maioria não era anônimas, não era conhecida, tá? Isso prova que o poder é para quem crê e não para quem está em destaque ou para quem é famoso, tá? Atos 1 e 15. Ananias, que orou por Paulo, e Filipe e Estevão, né, que eram diáconos, tá? Não tinha uma liderança expressiva entre a igreja, mas eles foram cheios do poder de Deus e pregou com ousadia a palavra de Deus, tá? Foram poderosamente usados pelo Espírito Santo, Atos 19, versículo 10 e 11, tá? Então pessoas simples recebem o poder de Deus. Então não é para pessoa que está em destaque, que é pessoas que é famosa, mas é para pessoas também simples, certo? No caso de Ananias, tá? No caso de Estevão, que era diácono, tá? De Filipe, que receberam o poder. Então é para todos, tá? Há muitos anônimos ali no Pentecoste receberam o poder que nós nem sabemos o nome, certo? Mas foram cheios, não é só para Pedro, não é só para os apóstolos, mas é para todos que estavam ali, eram 120 pessoas, foram cheias do Espírito Santo de Deus. Então, avançando aqui para o terceiro ponto, segundo tópico, capacitando a igreja, tá? Nesse terceiro ponto aqui, capacitando a igreja de Cristo, nós vemos aqui, tá? O poder do Espírito Santo tem o propósito de edificar, né? De capacitar a igreja no seu todo, tá? Não é alguns, mas no todo. E não individual, é no coletivo, tá? E por isso disse Jesus: edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. O propósito de Deus é no coletivo, Mateus 16 e 18, não é no individual, tá? Jesus foi bem claro que o Espírito Santo seria o responsável de dar a mensagem que a igreja iria pregar ao mundo.
Então foi o Espírito Santo que foi o responsável por Cristo para dar a mensagem que a igreja ia pregar ao mundo, a fim de que ela cumprisse a sua missão. João capítulo 14 e versículo 26. Então nisso percebemos que a igreja tem, em sua missão, que é levar a mensagem da salvação, porém é o Espírito Santo que vai colocar essa mensagem no coração da igreja. Foi Jesus quem disse, isso. Ele foi, ela fará, a igreja, e o Espírito Santo vos fará, fará a igreja, tá? Levar então a palavra do Espírito Santo a todas as pessoas, ensinando, e o Espírito Santo ensinará a igreja, e fará lembrar da palavra de Deus para pregar a todas as pessoas. Então, sem o Espírito Santo, a igreja não avança, a igreja não terá sucesso. Então, para a igreja ter sucesso, ela precisa de ser cheia do Espírito Santo de Deus. Então, terminamos aqui nesse terceiro tópico, capacitando a igreja, que é o Espírito Santo que a capacita no seu todo, não somente individual, mas no coletivo, tá? E o Espírito Santo capacita a igreja. Avançando para o nosso terceiro e último tópico, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Agora vamos ver, o Espírito Santo como fonte, o motor, o motriz, da força da igreja, tá? O motor da igreja. O envio, o primeiro tópico, ou o primeiro ponto, o envio missionário. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos ver sobre o envio missionário da igreja na terra, ok? É muito importante nós ver isso aí, no primeiro ponto. Jesus foi bem claro que o Espírito Santo seria responsável de dar a mensagem que a igreja, precisava pregar ao mundo. Então, o Espírito Santo, ele é o responsável pela a mensagem dada à igreja. Então, nesse primeiro ponto, o envio missionário, que nós vamos estudar aqui. Tá? Lucas, ele recebeu, nós sabemos que recebeu muitas informações dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo. Então, Lucas registra que foi o Espírito Santo que, pela primeira vez, entre os cristãos, ordenou que se separassem Barnabé e Saulo para a obra missionária, Atos 3 e 2. Isso prova que é o Espírito Santo o responsável principal pela obra missionária. Então, aqui nós vemos, eles orando na igreja de Antioquia, o Espírito Santo falou com eles para separar, a Paulo e a Barnabé para a obra missionária, para fazer a obra missionária. Nós vemos aqui missões, Então, o Espírito Santo que orientou a igreja a separar esse missionário, e foram um sucesso na obra missionária, Paulo e Barnabé. Paulo então se destacou tremendamente, Fala-se pouco de Barnabé, mas de Paulo a Bíblia relata que ele foi um missionário transcultural, e a primeira das almas transculturais que ele ganhou foi Lídia. Nós vemos na lição, tá? Uma europeia. E Paulo então, através do continente europeu, através da sua missão, do seu esforço, chegou até nós, atravessou o oceano e chegou até o Brasil. Se não fosse Paulo, hoje nós não conheceríamos o Evangelho como os países da cortina de ferro, das janelas 10x40. Mas pela misericórdia, Deus usou Paulo e alcançou todos os brasileiros, e hoje nós somos uma grande igreja missionária aqui no Brasil, se não uma das maiores, cumprindo o ito de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus. No segundo ponto, esse terceiro ponto aqui, ele é bem curto, ele tem o primeiro e segundo ponto. No segundo, pessoas simples capacitadas pelo Espírito Santo de Deus. Aliás, no segundo ponto do terceiro tópico, nós temos aqui a estratégia missionária. No primeiro nós vimos o envio missionário, e agora nós temos a estratégia missionária. Como se deu essa estratégia missionária aqui no terceiro tópico do segundo ponto, do terceiro tópico, tá? Então a estratégia
missionária só existirá e funcionará na vida da igreja se ela vir do Espírito Santo. Se vir do homem, não funciona, ela vai acabar em nada. Mas se ela vir, essa estratégia, tá? Ela vir do Espírito Santo, então ela vai funcionar na vida da igreja aqui na terra. As frentes missionárias são muitas, mas todas devem ser enviadas. Todos que forem enviados para a frente missionária, todas as frentes missionárias devem ser enviadas pelo Espírito Santo. Do contrário, o trabalho não terá sucesso. Atos capítulo 16, versos 6 e 7. O Espírito Santo orienta. Paulo queria ir para um lugar fazer missão, ele disse, não, você não vai para esse, você vai para outro. E Paulo obedeceu. Então, sem a orientação do Espírito Santo, a igreja pode, se for pela orientação do homem, ela pode quebrar, né, uma palavra mais simples, né, quebrar o nariz. Então, ela tem que estar na orientação do Espírito Santo, ela tem que fazer aquilo como Paulo fez. O Espírito Santo determinou, você não vai para esse lado, mas você vai para esse outro lado. E Deus usou ele tremendamente. Tem que fazer a vontade do Espírito Santo. Nem toda a vontade nossa está, né, na vontade do Espírito Santo. Nós temos que seguir a vontade do Espírito Santo de Deus. Missões se faz de 4 maneiras. Quais? Primeiro, pregando. Segundo, orando. Terceiro, né, contribuindo. E quarto, enviando missionários. Marcos 16, versículo 15 e Atos 13, verso 1 ao 3. Então, missões se faz dessa forma, tá? Para que a igreja possa cumprir a sua missão aqui na terra, ela necessita do poder do Espírito Santo de Deus. Sem esse poder, não há como a igreja cumprir a sua missão. Então, chegamos no final, no termo de mais uma lição, essa lição de número 13, a última do primeiro trimestre de 2024. E vamos falar aqui, vamos ler a conclusão. Encerramos esta lição e, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. Isso é evidente. É através do Espírito Santo que a igreja vai conseguir cumprir a sua missão. Que Deus abençoe sua vida. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, você que pela primeira vez está assistindo, tá? Você que já é inscrito, compartilhe nossos vídeos para o maior número de pessoas que você conhece, e assim Deus estará abençoando a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Bye bye e até a próxima lição, galera!